Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padma-Santen. O tema de hoje é os 6 reinos, onde o Lama diz: agora vamos analisar as nossas circunstâncias. A nossa condição é a do susto diante das coisas, e nós reagimos. Assim surgem os 6 reinos. Diante das coisas, nós usamos diferentes métodos. Um deles é sempre achar que as coisas são favoráveis e boas. É o método dos deuses. Eles sempre dão um jeito de achar que aquela onda é boa, mas eles não estão livres das ondas e nem são conscientes do lago. Às vezes não tem como eles acharem que aquela onda é boa, e aí os deuses... Bom, depois vem os semideuses. Eles tentam provar para os outros que a sua onda é melhor que as outras o tempo todo, que eles surfam de um jeito um pouco melhor. Se eventualmente aparece algum outro surfista mais poderoso, ele dá um jeito de derrubar o outro. Aquilo é aflitivo para ele. Não basta surfar bem. Ele tem que derrubar os outros que surfam melhor, que estão em ondas melhores. Dizem que a grande tragédia dos semideuses são os deuses. Os deuses são surfistas maravilhosos, surfam muito melhor. Quando aparecem os deuses na praia, as pessoas olham só para os deuses, não olham para os semideuses. Quando eles saem na areia, ninguém está olhando para eles, só para os deuses. Situação grave. Fizeram um esforço danado. Os deuses têm meios hábeis, mas eles não são absolutos. Eles não têm o controle sobre os fatos. Mais do que isso, se eles tivessem o controle, ficariam mais tempo limitados às ondas, por exemplo. Se isso der certo na visão dos ensinamentos do Buda, é um problema. É melhor um surfista tipo prego, que é um fracasso. Ele troca de profissão, vai ser um bodhisattva. Se ele andasse na praia, ele estaria preso. Dizem que é necessário sofrer, mas melhor do que sofrer é ter lucidez. Mas não tendo outra coisa, vamos de sofrimento mesmo. Fazer o quê? É bom percebermos esse fato. Isto surge como se fosse uma grande inteligência. Começam a surgir os 6 reinos. Começamos a forçar. Então vejam, pessoal, nesse primeiro parágrafo, o Lama começa a abordar o tema dos 6 reinos, falando sobre o reino dos deuses e dos semideuses. Vamos lembrar que esses 6 reinos do budismo, eles simbolizam, entre outras coisas, também os 6 estados psicológicos básicos do ser humano que causam perturbação, né? Esses 2 primeiros reinos, que são os dos deuses e dos semideuses, que são os dois primeiros reinos da roda da vida, eles representam, respectivamente, o reino dos deuses, o orgulho, que é uma emoção perturbadora que muito nos aflige, né? E o dos semideuses, a inveja, a comparação. Por isso é que o Lama colocou aqui essa situação dos deuses, né? Quer dizer, a situação dos deuses seria assim: vamos imaginar um ser humano riquíssimo, poderoso, né? Que pode ter tudo o que ele quiser, né? E tem dinheiro para ter tudo o que ele quiser, tem saúde, né? Trabalha muito e gere, digamos assim, como, digamos, vamos pegar aí o dono da Amazon, por exemplo, que construiu até uma nave espacial, né? Para viajar pelo espaço. Ele faz o que, né? Ele tem tanto dinheiro que ele consegue fazer o que ele quiser. Mas o que o Lama está dizendo aqui? Que mesmo nesse reino dos deuses, existe sofrimento e aflição. Por quê? Porque por mais poder, né, por mais riqueza que esse reino dos deuses ofereça, ele continua não tendo controle sobre a decrepitude e a morte, por exemplo, né? Em algum momento o ser vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer, né? Ou seja, ele pode construir uma nave espacial, pode ir ao espaço, né? Pode cobrar milhões para que a pessoa vá com ele, né? Tenha um lugar com ele, mas isso não vai dar a ele aquela felicidade genuína que só a iluminação pode dar. Porque a iluminação, ela nos liberta dos renascimentos, né? Ela nos liberta dos renascimentos no corpo físico e, portanto, nos liberta da morte, né? Da decrepitude da morte, né? Decrepitude, doença e morte. Então, os deuses, eles também estão... o reino dos deuses, ele também está dentro da roda da vida. Ele também é um reino de sofrimento. E, normalmente, a emoção perturbadora ligada a ele é o orgulho, porque a tendência do ser humano, que tem muito dinheiro, que tem muito poder, é se tornar orgulhoso, é achar que pode tudo, né?
é dizer para os outros, você sabe com quem você está falando? Né? Eu sou o dono de tal lugar, né? Eu tenho tanto dinheiro, eu sou um dos mais ricos do mundo. Você sabe com quem você está falando? Isso é orgulho. Né? Agora, os semideuses, o reino dos semideuses, que é o reino da inveja e da comparação, é daqueles que ficam o tempo todo sofrendo ao ver o poder e a riqueza desses outros que fazem parte desse primeiro reino, que é o reino dos deuses. Eles ficam ali, nossa, mas esse pessoal tem tanto e tal, e ficam lutando, né, para se tornarem, ou para tentarem se tornar um desses seres privilegiados, né? Um desses seres que possam ter também muito poder e muita riqueza, né? E esse é o seu grande sofrimento, porque um ser que não consegue se concentrar e se satisfazer com aquilo que tem, ele está sempre aflito, né? Porque ele está sempre se comparando com os outros. Quando nós não estamos satisfeitos, nós estamos sempre olhando para o lado. Né? Ih, fulano tem um carro, olha, eu queria ter aquele carro. Ou seja, eu queria ter aquele carro, eu não tenho, pronto, já gerei sofrimento. Né? Então, aqui, esse reino dos semideuses, ele nos alerta para isso, né? Nos alerta para que a gente cultive aquilo que diz aquela frase popular, quando diz assim, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Essa é uma boa frase, uma frase muito sábia, né? Muito direta. Né? Amar tudo que temos é uma forma de nos protegermos dessa emoção perturbadora da comparação e da inveja. Porque quando eu amo tudo que tenho, eu não fico desesperado, né, por não ter tudo o que eu amo. Não tenho agora, amanhã talvez tenha, não sei, mas se não tiver também, continuo amando tudo que tenho. Ponto. Né? Isso nos acerena, nos tranquiliza, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Né? Nossa mensagem de hoje nos diz o quê? Acalma-te. Como é que a gente se acalma? Dissolvendo essas emoções perturbadoras. Né? Então, a hora que nós estivermos vendo o orgulho ou a inveja brotando dentro de nós, que são as emoções perturbadoras características do reino dos deuses e dos semideuses, vamos procurar dissolvê-las, né? Com essas frases de sabedoria, que muitas vezes nem são frases dos mestres espirituais, são frases populares. Né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Isso faz brotar, vamos lembrar, recentemente nós sorteamos aquela mensagem no Campo do Verbo, que dizia que a fala é energia. Né? Então, quando eu pronuncio palavras como essa, eu tô emitindo uma certa qualidade de energia. Então, eu digo, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho, eu estou transmitindo para o meu coração e para a minha mente uma energia pacificadora, né? Com essa fala. É por isso que nas correntes espiritualistas orientais existe o cultivo da prática dos mantras. O que são os mantras? São sons, são frases, são palavras que fazem brotar uma energia positiva que faz com que o ser se conecte com a sua natureza divina e assim avance mais rapidamente no caminho espiritual. Né? E aqui no final do parágrafo eu queria chamar também a atenção de vocês para um ponto que o Lama mencionou, que é o fato de que é bom muitas vezes na vida da gente quando as coisas não dão certo, né? Porque ele diz aqui, muitas vezes, por exemplo, vamos supor, um desses seres que está lá no reino dos deuses, muito poderoso e muito rico. De repente a empresa dele quebra, ele cai na falência e perde tudo, né? Pode ser que nesse momento, como diz o Lama aqui, ele resolva se tornar um bodhisattva, ou seja, um praticante intenso dos ensinamentos espirituais. Né? Então, o sofrimento, muitas vezes, ele pode ser um catalisador do nosso progresso espiritual. Né? O espiritismo mesmo, ele diz que nós podemos avançar pelo amor ou pela dor. Nós estamos tentando aqui, né, refletir sobre o Evangelho para ver se avançamos despertando o amor pelos ensinamentos em nossos corações. Né? Mas, quando isso não acontece, muitas vezes a dor nos impulsiona, e muitas vezes nos impulsiona a saltos muito grandes no caminho espiritual, né? Desde que a gente saiba viver o sofrimento com sabedoria. Né? E aí o Lama segue no seu texto, né, sobre os 6 reinos, nos dizendo assim, aí surgem 6 especialidades. Então, quer dizer, 6 especialidades são 6 reinos. Aqueles para os quais tudo dá certo, que é o reino dos deuses. Mas aí vemos que eles sucumbem, como, por exemplo, grandes empresas. Grandes empresas, às vezes, sucumbem, né? No reino dos deuses, elas falem e aquilo se dissolve completamente. Elas quebram.
Agora pensem, é vergonhoso se os bancos sabem ou não sabem fazer as coisas darem certo? Então nós estamos agora no ruir do tempo dos deuses, porque são dezenas de bancos que quebraram. Esse texto ele se refere a um retiro que o Lama estava oferecendo muitos anos atrás, numa época em que houve uma crise mundial econômica, em que vários bancos faliram. E ele dá esse exemplo para mostrar como é frágil a roda da vida, né? Muitas vezes a gente olha para esses, aí no caso ele está dando esses exemplos de bancos internacionais muito poderosos, que naquela época, eu não sei se foi 2008, 2009, mas foi há muitos anos atrás, os bancos quebraram. E ele fala assim, poxa, os bancos são especialistas em gerir dinheiro e quebraram? Como é que pode isso? Por que ele faz essa pergunta? Para nos levar a visualizar o quão frágil é esse poder terreno, esse poder que no Evangelho Jesus chama do poder de Mamon. Não é isso que nós devemos procurar, porque isso não traz felicidade genuína. Né? Como mostram essas grandes empresas que faliram e esses bancos que quebraram, mesmo, né, os mais poderosos na roda da vida, em algum momento, sujeitos ao princípio da impermanência, podem desabar. Né? E aí nós devemos procurar, no caminho espiritual, aquela felicidade que não desaba, né? aquela paz que nunca se perturba. E aí o Lama segue dizendo, né? Assim podemos ver que os deuses e semideuses, mesmo tendo grande poder, não adianta. Tem um momento em que as coisas afundam, e quando as coisas afundam, onde vamos buscar força? Na liberdade. Os acionistas, as pessoas preocupadas, dizem, em que direção nós vamos? Eles voltam ao grande lago. Aqui é interessante, pessoal, porque o que ele está querendo dizer? Ele está mostrando que mesmo no movimento ganancioso, no movimento econômico ganancioso, se manifesta essa liberdade que nossa natureza primordial tem. Porque quando ocorre uma situação como essa que o Lama estava descrevendo aqui, que o mundo entra em crise econômica, por exemplo, e muitas empresas e bancos poderosos quebram, o que os acionistas, os investidores fazem, né? Eles começam a olhar para ver em que direção eles podem ir, em que outra direção eles podem ir. Então, nesse momento, eles estão, de alguma forma, acessando essa liberdade da nossa natureza interior de criar novas bolhas de realidade, de criar novos mundos. Só que eles estão olhando para isso ainda de um ponto de vista ignorante. Por quê? Porque eles estão procurando soluções para o seu dinheiro e não soluções para o seu espírito. Mas vejam que eles estão acionando essa liberdade interior que nós temos. Por isso que o Lama fala, eles estão aqui tentando gerar novas ondas dentro desse grande lago da vida para ver se salvam as suas fortunas ou os seus recursos financeiros, né? E aí o Lama segue dizendo ainda nesse exemplo, né, dos investidores que buscam outro rumo, ele diz assim, em vez de seguir uma onda, eles voltam ao lago, e que onda deveríamos criar agora? Essa é uma pergunta. Ainda que eles pensem agora numa nova onda, eles esquecem imediatamente o lago e começam a cavalgar numa nova onda e esquecem tudo. Tá vendo qual é o problema, pessoal? Num primeiro momento, que é o momento da crise, da aflição, do sofrimento, que é o momento da crise econômica, né? Os investidores buscam acessar sua liberdade interior para criar uma nova onda. Mas aí eles criam uma nova onda, ou seja, um novo sistema, alguma coisa que funcione melhor, e quando percebem que todos os seus recursos econômicos agora estão investidos de forma mais segura, eles se apegam a essa onda e perdem a conexão de novo com a liberdade que acessaram, percebe? Isso é uma coisa que acontece muito nas nossas vidas também, né? Nós muitas vezes temos aflições intensas, sofrimentos intensos, e isso nos faz, de alguma forma, conectar com a nossa natureza divina, porque a gente tenta achar uma solução para aquilo e a gente acaba buscando mudanças na nossa vida, porque daquele jeito que nós estamos fazendo não está dando certo. Mas, assim que a gente acha uma solução material que seja, vamos dizer, né, uma financeira que seja, a gente já se apega àquela solução e já, de novo, se desconecta, né, da nossa natureza divina, da nossa natureza primordial. Né? Um outro exemplo é, muitas vezes, quando a gente tem uma doença grave. Né? A gente tem uma doença grave e tal, e vê que precisa mudar para poder voltar a ter saúde. Aí muda o nosso comportamento, passa a ter pensamentos mais positivos, ações mais positivas. Aí se cura, pronto.
já esquece as ações positivas, os pensamentos positivos, não, já consegui a cura, agora meu corpo está bom, e voltamos muitas vezes aos hábitos anteriores. Então é isso que o Lama está chamando a atenção aqui, né? A gente não deveria, nesses momentos, perder essa conexão que conseguimos ter com a nossa natureza divina. A gente deveria buscar manter isso, porque essa é a pedra preciosa que nós precisamos garimpar nos eventos da nossa vida, né? Então, o Lama segue dizendo, né, os bodhisattvas, aí ele vai voltar de novo aos bodhisattvas, que são aqueles seres, né, bodhi, lúcidos, sattvas, seres lúcidos, né? Então, os seres lúcidos, os bodhisattvas, são aqueles que evitam essa ignorância de, ao entrarem numa forma, ficarem presos ali. Os bodhisattvas surgem ali dentro para ajudar as pessoas a sair daquilo, sair dessa fixação, dessa limitação da visão. Isso não é sair do lugar para os maus alunos. Por muitas vezes eu digo, por favor, se entendeu isso, então não se mova, não peça demissão, não abandone a família. Então faça tudo direitinho, não só direitinho, como melhor do que você vinha fazendo. Estabeleça melhores relações em todas as direções, porque agora você pode. Então o Lama está nos passando aqui o que ele costuma dizer para os seus próprios alunos, né? Que quando muitas vezes as pessoas se empolgam, sabe, com o caminho espiritual, dizendo assim, então eu vou abandonar tudo, vou pedir demissão do meu emprego, vou largar minha família e vou agora só meditar. E aí o Lama diz para esses alunos assim, ele diz, não é para vocês largarem tudo. Por quê? Porque a prática verdadeira é a prática no cotidiano. Então é para vocês seguirem seguirem trabalhando onde trabalham, seguirem convivendo com sua família, só que de uma maneira agora lúcida, né? O importante é que a gente faça todas as nossas coisas no mundo com lucidez. Nós não temos que abandonar as coisas, nós temos que abandonar nossos maus hábitos, né? E lembrar que nós fomos colocados, eu não sei se vocês lembram, no sábado passado, nós sorteamos a mensagem Tua Obra, lembram? Onde Emmanuel nos dizia que nós estamos no lugar que é o melhor lugar para nós realizarmos a obra da nossa evolução espiritual. Então, nós não temos que abandonar as coisas, nós temos que abandonar maus hábitos, abandonar o mau hábito de gerar maus pensamentos, né? Abandonar o hábito de falas incorretas, né? Abandonar o hábito de ações incorretas. É isso que nós temos que abandonar, e não as coisas que estamos fazendo. Né? Como diz ele aqui, temos que fazer isso tudo direitinho, ou seja, de acordo com os ensinamentos. Ou seja, fazer com compaixão, com bondade amorosa, com equanimidade e com alegria altruísta. Né? E aí, na conclusão desse parágrafo, o Lama vai dizer, estabeleça melhores relações em todas as direções, porque agora você pode. A gente pode por quê? Porque temos os ensinamentos espirituais. Né? Não é porque o outro está se comportando mal que você vai se comportar mal também. Agora você tem esse poder. Você ganhou um corpo translúcido. As flechas não lhe pegam. Aquilo vem e transpassa. O samsara vai perdendo força. Não precisa nem se esquivar. Eu acho bonita essa imagem do corpo translúcido. Eles usam muito no budismo, né? Eles dizem que quando a gente evolui espiritualmente, é como se a gente desenvolvesse um corpo translúcido. O que é um corpo translúcido, né? É aquele que, se for atirada uma flecha, ela, em vez de entrar no corpo, ela atravessa, passa e vai para o outro lado e o corpo não sofre nada. Né? É uma imagem, né? É uma figura que eles usam para dizer como nós nos tornamos poderosos diante das circunstâncias quando nós desenvolvemos aquela serenidade que Emmanuel nos recomenda na mensagem de hoje. Quando nós estamos conectados com essa fonte de lucidez interna que habita dentro de nós não ficamos agressivos diante da agressão, né? Nós não ficamos raivosos diante da raiva, né? Nós não ficamos apegados às coisas, às conquistas, né? Que nós adquirimos. Né? Ou seja, nós nos tornamos seres livres. Né? É por isso que o Lama diz aqui no final do parágrafo que o samsara vai perdendo força. O que é o samsara? O samsara são as emoções perturbadoras. Né? Elas vão perdendo força sobre nós na medida em que nós desenvolvemos lucidez. Né? Ou seja, o que nós devemos fazer, portanto, não é nos esquivar das negatividades, mas aprender a transformar todas essas flechas de sofrimento e aflição que vêm em direção a nós em flores de luz, em flores
de evolução e crescimento espiritual para nós e para todos aqueles que nós amamos.